Canal YouTube. Oi, gente! O Canal da Saudade, um dos mais relevantes canais do YouTube. O Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Tô esperando a sua inscrição. Se inscreva. Isso. E mande a sua carta, conte a sua história. Eu também quero narrar aqui a sua história, a sua carta. Basta mandar pelo e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com e você estará participando também das nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o quadro na parede, o cheiro do cigarro e a morte. Comecei a te ouvir, Eli Correia, na minha adolescência, quando conheci meu namorado. Na época, minha sogra tinha uma oficina de costura. Então, quando depois da escola, depois da aula, eu ia lá na oficina para ver meu namorado, eu acabava ouvindo a carta da saudade junto com ela, junto com a minha sogra. Isso era sagrado. Todas as tardes, às 2h, ela, minha sogra, ouvindo a saudade e eu também com ela, juntinho dela, acompanhando as histórias. Por mais que a oficina fosse em frente da casa dela e aquele barulho das máquinas de costura atrapalhasse um pouco o som do rádio, para eu ouvir melhor, eu saía lá fora e ficava mais próxima da porta para poder escutar as cartas, as histórias que você narrava com mais nitidez. E assim eu não perdia um dia sequer a carta da saudade, porque eu ia todo dia ver meu namorado lá, então todos os dias eu e minha sogra ouvíamos você. Depois de um tempo, comecei a cuidar da avó do meu namorado, que morava no mesmo quintal da oficina de costura. Eu estudava de manhã e na parte da tarde eu cuidava da Dona Maria, uma senhora bem de idade. Vivia com um neto que trabalhava na feira e ele saía de madrugada e só voltava à tarde. Mas chegava cansado, já ia tomar banho e dormir, porque no outro dia tinha mais feira. E com isso, praticamente Dona Maria passava o dia sozinha naquela casa vazia. Dona Maria já não andava bem e recentemente tinha perdido um filho, o único que não era casado. E também tinha nascido meio doente e desde novo já usava a cadeira de rodas. Quer dizer, Dona Maria tinha um apego muito grande a esse filho, mas o filho havia partido. E depois da morte desse filho, ela ficou muito triste, muito acabrunhada. Ela ainda passou a andar com muita dificuldade e acabou sofrendo uma queda. Sabe, pessoas de mais idade acabam tropeçando numa coisa, acabam tropeçando em outra e sofreu uma queda. E por causa desse tombo, dessa queda, ela passou a ter mais dificuldades de se movimentar. Por isso, pediram para que eu ficasse com ela na parte da tarde, depois da escola, para poder conversar com ela, fazer companhia a ela, ajudá-la a ir ao banheiro, não é? Enfim, pediram que eu fizesse companhia, que eu cuidasse dela para que todos pudessem trabalhar. E eu adorava ficar com a Dona Maria. Ela me contava várias histórias de vida, e eu prestava muita atenção em tudo que ela me contava, em tudo que ela me dizia. Depois de um tempo cuidando de Dona Maria, eu e ela ficamos muito apegadas. Embora ela triste pela perda daquele filho, embora ela sofresse o peso da idade, mas a minha companhia acabou fazendo com que ela se alegrasse um pouco. E de tão apegadas que ficamos, ela queria que só eu desse banho nela. Falava que eu tinha paciência com ela, falava que eu tinha muito cuidado com ela, coisa que os outros não tinham muito. Então, eu comecei a passar mais tempo com Dona Maria e com medo de deixá-la sozinha. Eu só ia embora para casa quando a minha sogra largava o serviço e vinha ela, minha sogra, fazer companhia para ela, Dona Maria. Lembro que um dia,
Quando eu cheguei na casa de Dona Maria, eu senti uma sensação muito estranha. Um silêncio tomava conta ali do lugar. Um silêncio que pesava no ambiente. Sabe uma coisa que você fala, nossa, que silêncio. Até por um instante pensei que a Dona Maria tinha ido a um médico, alguém tinha levado ela para fazer algum exame no médico e não me dito nada. Mas, assim mesmo, subi a escada, fui entrando devagar pela sala e não vi Dona Maria, achei estranho. Quer ver que ela foi no médico mesmo e não me falou nada. Ela sempre me esperava sentada naquele sofá. Então eu comecei a chamá-la. Dona Maria! Dona Maria! Passei pelo quarto do filho dela, falecido. E então, no quarto da Dona Maria, eu fiquei até com medo de abrir a porta e entrar naquele quarto. Primeiro, um silêncio sepulcral. Um silêncio denso, pesado no ar. Eu havia passado pelo quarto do filho falecido. Agora estou diante do quarto da Dona Maria. Dona Maria! Oi, Dona Maria! Abri a porta, acendi a luz e não vi ninguém. Continuei a chamar por Dona Maria. Dona Maria! Oi, Dona Maria! Subi uma pequena escada de 3 degraus, onde ficava a cozinha. E lá no fundo ficava o outro quarto, que era do neto da Dona Maria. E nada também, nem sinal dela. Já estava quase saindo da casa da Dona Maria e indo na oficina da minha sogra perguntar por ela. Quando desço, vejo Dona Maria sentada no sofá. Eu até levei um susto enorme. Onde a senhora estava, Dona Maria? Eu chamei tanto a senhora não me respondeu. Poxa, eu estava preocupada. E ela, com voz meio fraca, me respondeu: desculpa, minha filha, desculpa. Eu estava no banheiro e não te ouvi me chamar. Percebi que Dona Maria estava muito estranha. Tentei deixá-la calma, perguntei se ela não precisava de nada, se já tinha comido, e ela balançou a cabeça, respondendo que sim. Então eu continuei a perguntar: como foi o seu dia, Dona Maria? Como a senhora está? Parece que a senhora não está muito bem. Ela então me respondeu: eu estou bem sim, filha. Só que eu estou sentindo um cheiro de cigarro bem forte. Sabe aquele cheiro de cigarro? E realmente, aí eu prestei atenção. A senhora tem razão. Eu estou sentindo também esse cheiro. Eu não tinha percebido, mas agora que a senhora falou, eu também estou sentindo esse cheiro de cigarro, que começou até a me irritar de uma forma que comecei a coçar o nariz, sabe? Eu comecei a coçar o nariz. Então eu fui até o quintal da minha sogra, pensei que fosse uma das meninas que trabalhavam com a minha sogra, que estivesse fumando ali no quintal e aquela fumaça tivesse subido na casa da Dona Maria. Mas não tinha ninguém fumando. E estranho que o cheiro vinha da casa da Dona Maria. Mas só que, da onde vem esse cheiro de cigarro? E outra coisa, nem ela e nem eu fumamos. Fui até a rua, não havia ninguém também que estivesse fumando, que a fumaça estivesse vindo de fora, nada. Então eu entrei novamente na casa e comentei com a Dona Maria: Dona Maria, eu dei uma volta aqui, olha, não tem ninguém fumando. E eu também estou sentindo esse cheiro de cigarro. E ela, bem calma, me respondeu: não, minha filha, esse cheiro desse cigarro é do meu falecido marido. É igualzinho o cheiro que ficava na roupa dele, o cheiro da fumaça do cigarro dele. Olha, é o cheiro de cigarro do meu marido. E nesta hora eu me arrepiei toda. Quer dizer, o cheiro que ela sente, o cheiro que eu estou sentindo, não é um cheiro comum? É o cheiro do cigarro do falecido marido? Como assim, Dona Maria? Como assim? Eu não entendi. E ela então começou a dizer coisas estranhas.
Ele está vindo me buscar. Esse cheiro de cigarro é dele. E ele está dizendo que está vindo me buscar. Ele vai me levar embora. Eu tentei não me assustar, mas estava difícil. Eu também, sentindo aquele cheiro forte de cigarro, e ela falando isso, eu comecei a ficar com medo. Mas mesmo assim eu conversava com ela, dizendo: é coisa da cabeça da senhora, Dona Maria. É alguém que fumou, apagou o cigarro. Sabe quando a gente apaga o cigarro no cinzeiro, fica aquele cheiro? É alguém que fez isso, Dona Maria. Não é nada do seu falecido marido, não. E conversando com ela, tentando acalmá-la, fiz um chá, dei para ela beber e teve uma hora que ela acabou pegando no sono, talvez pelo efeito do chá. E assim que ela adormeceu, eu peguei o meu caderno e comecei a fazer a minha lição de casa. Porque exatamente nos momentos em que ela dormia, nos momentos em que ela descansava, eu aproveitava para fazer as lições. E enquanto estou fazendo a minha lição, do nada eu ouço um barulho vindo do quarto dela. Achei estranho. Só estava eu e ela naquela casa. E ela estava dormindo ali no sofá. Então eu criei coragem e fui ver o que tinha acontecido no quarto dela, porque essa coisa de o cheiro do cigarro é do meu falecido marido, o meu marido está vindo me buscar, e agora eu ouço, enquanto ela está ali cochilando, dormindo, eu fazendo a lição, eu ouço um barulho vindo do quarto dela. Claro, eu levei um susto e fiquei com medo. Então fui até o quarto que estava fechado, acendi a luz e vi ali, próximo à cama dela, caído no chão, o quadro com ela e o marido, o quadro dela e do marido, no dia do casamento. Sabe aquele quadro, aquela foto do dia do casamento? Aquele quadro no chão caiu. Então eu peguei, meio que amedrontado, o quadro e recoloquei no lugar. E voltei para a sala, onde a Dona Maria dormia no sofá. De repente, de novo, outro barulho vindo do quarto. Aí dessa vez, Dona Maria acordou. Dessa vez não foi só eu não, que eu vi. A Dona Maria acordou assustada e falava: não, por favor, eu não quero ir. Não, por favor, eu não quero ir. Levantei rápido ali da mesa que eu estava fazendo a lição, fui até a Dona Maria, fazendo carinho em sua cabeça, conversando com ela. Foi só um sonho, Dona Maria, se acalma, é um sonho que a senhora teve, se acalma. E ela, trêmula, não foi um sonho não, ele está aqui, ele chegou para me levar, ele chegou dizendo que veio me buscar. Eu tinha até esquecido do segundo barulho lá do quarto. E aí eu me lembrei. Espera aí, Dona Maria. Olha, eu ouvi esse barulho que a senhora também ouviu e que acordou a senhora vindo lá do seu quarto. Eu vou lá ver e já volto. Eu não disse para ela que tinha acontecido uma primeira vez. Então, mais uma vez, eu criei coragem e fui olhar. E de novo o quadro com a foto dela e do marido no dia do casamento deles, aquele quadro no chão novamente. Até pensei, talvez eu não coloquei direito na parede. Sabe quando você quer encontrar uma desculpa? Talvez eu não coloquei direito na parede. Aconteceu que nesta segunda vez, acabei que deixei o quadro ali na cômoda, para que ninguém pregasse na parede de novo, nem eu e nem ninguém. Então eu pensei, melhor é deixar esse quadro na cômoda. Não vou colocar ele na parede de novo, não. Então voltei para a sala e perguntei se ela queria alguma coisa. E ela respondeu: eu só quero que você fique perto de mim. Eu só quero que você fique perto de mim. Não me deixa sozinha. Ele tá aqui, só esperando a hora para me levar.
E eu, naquele momento, então decidi ficar mais tempo com ela. Não só ali, naquela hora, mas também ficaria mais tempo, mais horas com ela. Eu falei: Dona Maria, vamos no banheiro, eu quero dar um banho na senhora bem demorado. E então dei um banho bem demorado em Dona Maria, com todo carinho. Eu inclusive massageei os seus pés, sabe, com todo carinho, com todo cuidado. Eu massageei os seus pés, agasalhei a Dona Maria assim com uma roupa bem quentinha e fiquei um pouco mais do que eu ficava. E antes de ir embora, eu falei para minha sogra e para a irmã dela, que trabalhavam juntas na oficina, o que havia acontecido. E para que elas ficassem de olho em Dona Maria, porque, olha, primeiro a Dona Maria falando aquilo que ela estava falando, e segundo, o quadro, por 2 vezes, sem ninguém tocar nele, caiu da parede. Tanto que nessa segunda vez eu deixei ele em cima da cômoda, falei para minha sogra. E lembro também que antes de eu ir embora, ela me disse: minha filha, quando você voltar amanhã, passa na pracinha e traz para mim uma folha de mamona, que eu tô com muita dor e quero usar as folhas de mamona para fazer uma compressa. Eu disse: sim, Dona Maria, claro, amanhã quando eu vier, eu trago sim a folha de mamona para a senhora. Ela me agradeceu e disse: Deus te acompanhe, minha filha, Deus te acompanhe. Eu confesso que saí dali com o coração apertado e muito preocupada. Dei um forte abraço em Dona Maria e fui embora. No caminho de casa, eu passei pela praça onde realmente havia um pé de mamona. E logo que eu vi aquele pé de mamona, eu fui até lá, peguei, não uma, peguei várias folhas do pé de mamona e levei para casa, para no outro dia trazer aquelas folhas, como ela me pediu, para fazer uma compressa. Eu queria ter levado para ela naquela mesma tarde, mas como era muito tarde, sabe, eu tinha também minhas obrigações em casa, a minha mãe ficava muito preocupada se eu demorasse a chegar, então eu pensei comigo: amanhã eu levo, amanhã eu vou lá e levo essas folhas, mas eu queria levar naquele momento. Só sei que também aquela noite eu fiquei muito pensativa. Antes de dormir, como de costume, eu fui rezar. E nesse dia pedi especialmente que Deus abençoasse a noite de Dona Maria. Que tudo aquilo que ela tinha dito naquela tarde fosse apenas coisa da cabeça dela. Eu adormeci. Mas no meio da noite, acordei com um sonho horrível. Talvez por tudo que aconteceu naquela tarde, quando eu fui dormir, eu sonhei com velas, sonhei com caixão, sonhei com choros e acordei assustada diante desses sonhos, que eu até acho que foi pesadelo. Então eu decidi ligar para o meu namorado, sabe? Vou ligar para ele, para saber se está tudo bem. E nada dele atender, Até que quase amanhecendo, eu consegui falar com ele. E ele, com a voz rouca, chorando, sabe quando uma pessoa está triste, chorosa, me deu a pior das notícias: que a sua avó, que a Dona Maria, tinha falecido na madrugada. Sim, ela passou mal, levaram ela para o hospital e já chegou praticamente morta. Eu não sabia nem o que falar, eu não sabia nem o que dizer. Eu só sei que levantei, lavei o meu rosto, escovei os meus dentes, nem café tomei e nem também fui na escola. Eu fui lá consolar meu namorado, a minha sogra. Eu fui lá ficar com todos. Todos estavam abalados. E imaginem eu como estava.
diante de tudo o que tinha acontecido e diante de tudo que eu tinha ouvido da Dona Maria. Eu só lembro que foi um dia tenso. Eu só recordava, do que ela havia me pedido, que eu levasse as folhas de mamona para fazer uma compressa, sabe, algumas juntas, assim, o joelho, pés, que ela tinha dores. Aquele cheiro de cigarro, e ela dizendo que era o cheiro do falecido, o cheiro do cigarro do falecido. E quando o quadro caiu uma vez, só eu ouvi, ela não escutou porque ela estava dormindo. Mas na segunda vez ela também acordou e ela começou a dizer: ele está aqui, ele veio me buscar, ele veio para me levar. Quer dizer, imaginem o meu estado, como eu estava, já que eu acompanhei todos esses detalhes. Eu queria que aquilo tudo não tivesse passado de uma coisa da imaginação, se bem que eu também senti o cheiro do cigarro. Tanto que eu saí em volta da casa, fui ver se alguém estava fumando. Não, o cheiro do cigarro era de dentro da casa da Dona Maria. Os dias foram passando e aquela tristeza profunda entrar em sua casa e ver aquele sofá vazio. Foi difícil a me acostumar, Eu que tinha as tardes cuidando da Dona Maria, as tardes que eu ouvia as histórias da saudade, primeiro com a minha sogra e depois com a Dona Maria. E anos após sua partida, por mais que a casa dela foi reformada, muita coisa mudou ali, mas quando vou na casa da minha sogra e passo próximo à casa de Dona Maria, ainda sinto aquele cheiro forte de cigarro. Segundo ela, o cheiro do seu falecido marido. Aquele que havia prometido que viria buscá-la e de fato veio. Muitas vezes tenho sonhos com ela, pedindo oração, que eu reze pela alma dela, que eu reze pelo esposo dela. Ainda hoje, Dona Maria, eu rezei pela sua alma. Eu nunca vou esquecê-la, nunca. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! O cheiro do cigarro, o quadro na parede e a morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.